E nesses poucos minutos que temos, porque o culto é de oração, né? E amém. Mas a palavra, ela vai entrando no coração e entrando na mente. E a palavra é viva e eficaz. E onde a palavra chega, o mal é destruído. Onde a palavra chega, o diabo teme, porque a palavra é poderosa. Não existe nada mais poderoso na terra do que a palavra que se fez carne. Mas o que o Senhor me deu para falar aqui? Eu tenho vários temas, mas Deus me deu um tema estranho. Olha aqui, Jesus Cristo, o procurador de frutos. Jesus Cristo, o procurador de frutos. Interessante, o homem sempre procura. Eu já vi, irmãos, criança recém-nascida procurando. Você já viu? As mães principalmente. A criança nasce já procurando. O que é que a criança procura? O seio da mãe. Parece que ela aprendeu no ventre. Parece que a criança no ventre já estava aprendendo a procurar. Eu fui pastor de ovelhas, literalmente, e cuidei também de gado, vaca, boi. Fui muito tempo retireiro de fazenda. E acompanhei, às vezes, a vaca dando cria, e a hora que o bezerro nascia, daí a pouquinho ele ficava de pé, e a vaca encostada nele ali, e ele procurando o peito da vaca. Às vezes procurava lá na mão da vaca, pela cabeça ali, e procurando, porque há uma tendência humana de procurar, e nós procuramos, nascemos procurando, vivemos procurando, e quando morrermos ainda estaremos procurando. Interessante, eu já vi pessoas morrendo e procurando o quê? Viver mais um pouco. Como eu queria viver mais um pouco. Mas isto é bíblico. Houve um rei chamado Ezequias. Ezequias tinha uma pompa tremenda. Ezequias era um rei poderoso, né? Rei poderoso. Mas a morte chegou até ele. E o profeta foi enviado por Deus, porque Deus envia profetas, às vezes, irmão, de maneira estranha. Às vezes Deus envia profeta para dizer: eu te abençoo, eu vou te conduzir, eu vou te guiar. Mas ali o profeta Amós foi até o rei Ezequias e disse: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Que mensagem! Já pensou quem não está em ordem com Deus recebeu uma mensagem desta? Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias, o rei, fez uma oração que não parece pentecostal. Estranho, né? Uma oração que não parecia oração pentecostal. E não ajoelhou. Eu acho que ele deveria, pelo menos, já que era hora de morte, né? Um momento difícil, ajoelhar. Mas diz a palavra que não. Ele, na cama como estava, virou o rosto para a parede e fez uma oração curtinha. E pediu misericórdia. Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus: eu não quero morrer agora. O Senhor sabe, né, o que eu tenho feito. E, desculpa a expressão, mas churumingou diante de Deus. E Deus mandou o profeta voltar. O profeta não tinha nem saído ainda do pátio. Deus disse: volta lá. E diz para o meu servo que eu ouvi a sua oração e vou acrescentar 15 anos para ele. 15 anos de vida foram acrescentados para o rei Ezequias. Então, irmãos, o homem, na hora de morrer, ainda procura. Agora, o que Jesus procura? O que Jesus procura? Eu tenho lido a palavra, eu gosto de ler a Bíblia. Quando eu termino uma leitura, eu começo outra. E eu amo ler a palavra. Eu gosto de ler livros, muitos livros. Já li o livro do pastor Marcos, li vários livros, mas eu gosto de ler mesmo é a Bíblia. E cada vez que eu leio, eu sinto como se eu ainda não havia lido nada. Mas há um versículo que, antes de nós lermos o versículo central, eu quero relembrar de João 15, versículo 2. João 15, 2. Eu tenho muita preocupação com a minha própria vida. Eu tenho preocupação comigo. E não é porque eu sou pastor que eu penso que eu tenha privilégio diante de Deus. Não.
Tenho privilégio nenhum. O privilégio que eu tenho é confiar no sacrifício de Jesus, que todo cristão tem. Todo cristão tem. Mas olha o que diz João 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Olha, irmãos, às vezes eu fico pensando, será que nós estamos ligados em Cristo mesmo? Olha aqui, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Por quê? Parece que o contentamento de Jesus na vida do homem não é outra coisa senão fruto. E nós vamos começar a pensar aqui em frutos, mas eu não vou aqui decorrer sobre muitos frutos. Quem sabe no decorrer desses poucos minutos eu contarei alguns milagres que eu tenho presenciado diante de Deus. Mas o que vem de lá nós já sabemos como é. Mas o que vai daqui é que nós temos que nos preocupar. Muito nos preocupar. Toda vara em mim. Então eu quero perguntar nesta noite, toda a igreja está em Jesus aqui? Quem está em Jesus, levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Não? As varas somos nós. Toda vara em mim. Jesus não está falando aqui de lavoura, de café, de qualquer outro galho. Ele está falando aqui de homens, de pessoas, de seres humanos. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Você não vê que de vez em quando a pessoa está na igreja e você vê, ela desaparece? Não sei aqui, pastor, não sei se aqui tem isto, mas eu já, durante 50 anos pastoreando, já vi pessoas que somem, e você vai atrás, ela não quer mais, não quero, não vou, não tem nada, porque, às vezes porque não dava fruto, e saiu, está aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus. Mas eu quero ler o texto que nós separamos para esta noite. Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículos 7 e 9. A parábola da vinha. A vinha. E Jesus estava aqui contando uma parábola, comparando com ele e a igreja, com ele e o seu povo. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Ponto final aqui, irmãos. Olha, que tristeza. 3 anos procurando fruto na videira ou na figueira e não encontrou. E agora disse: corta. Por que cortar? Porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ocupa a terra inutilmente. Nós temos visto no decorrer dos anos os homens da lavoura, e aqui há muita lavoura, e aqueles que possuem lavoura e a planta não produz, o que é que acontece? Aduba, tenta um pouco, mas quando não dá nada no decorrer dos anos, manda cortar. Corta porque está ocupando a terra inutilmente. E aqui Jesus estava falando, irmãos, para o povo de Israel, para os seus ouvintes, e ele estava mostrando que o contentamento do vinhateiro é fruto. Nada mais do que fruto. E nós vamos analisar ainda, irmãos, aquilo que diz Mateus capítulo 6 e versículo 15. Voltaremos neste versículo, quem sabe, no final da nossa meditação. E aqui há um dos frutos. Eu quero separar 2 frutos nesta noite. Mas um aparece aqui em Mateus 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, vou repetir, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu vou repetir o versículo,
e depois prosseguirmos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Este é um dos primeiros frutos que só causa efeito se for entregue. Ninguém recebe perdão se não entregar perdão. Algo que vai, algo que vem. Algo que vai, algo que vem. Mas vamos ler ainda em Mateus capítulo 21, versículo 18. Aqui nós encontramos algo chocante, porque nós pensamos que Jesus é sempre bondoso, que Deus é bondoso, Deus é amor. E houve um tempo, antes de eu me converter, que me ensinaram que Deus é amor, e é mesmo, Deus é amor. E eu tinha um pensamento de que Deus era como o Papai Noel, um saco cheio de presente, e a gente chegava nele e dizia: oh Deus, Papai do céu, dá-me um presente, dá-me algo. E Deus dizia: está aqui meu filho, está aqui meu filho. Sem exigir nada, sem fazer nada, era só entregar, é só entregar, e amém. Mas olha o que diz aqui a palavra, Mateus 21, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus estava próximo de Jerusalém, próximo da cidade, teve fome. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Não achou nela senão folhas. Irmãos, às vezes eu fico pensando como pastor de igreja: será que a igreja que eu estou pastoreando não tem só folhas? Será que nós como cristãos, como crentes, não temos só folhas? O que é folha? Folha é algo que protege a própria árvore. A folha está ligada em si e para ela, proteção para ela. Você, apesar que existem plantas que produzem algo que a folha alimenta, mas o que Jesus estava vendo aqui era uma planta que não satisfazia ao homem com folha. Folha não era o suficiente. E agora vamos repetir o início do versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse a quem? A árvore. Disse a quem? A figueira. E disse-lhe: a figueira ouve ou não ouve? As árvores ouvem, os animais ouvem, as pedras ouvem, tudo ouve a voz de Deus. E aqui Jesus estava falando à figueira, e disse-lhe: nunca mais, diga comigo, nunca mais. Porque era um ponto final na oportunidade que a figueira estava tendo. Oh, pastor Marcos, eu fico pensando, quem sabe um dia Deus diz: Otávio, nunca mais. Joana, Maria, Antônio, Pedro, nunca mais terá oportunidade. Acabou, você já teve oportunidade, acabou. E Jesus disse para a figueira: nunca mais. O que nunca mais? Creio que a figueira deve ter tremido. Eu imagino que a figueira tremeu, porque era algo criado por Deus para produzir fruto. Alguém diria: pastor, mas não era tempo de fruto. Jesus não quer saber se há tempo de fruto ou não. Ele exige o fruto, porque a glória dele estava ali. A criação recebeu tudo o que precisava. Aquela figueira tinha tudo. Nunca mais. Vamos reler o início para nós chegarmos no final e vermos o que aconteceu. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou
nelas senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E o resultado? Qual foi o resultado? Eu creio que nós já sabemos. A sentença foi dada. Eu disse há poucos dias nós temos uma irmã na nossa igreja, a irmã Heide, suíça, tem 93 anos. 93, não é bem? 93 anos. Magrinha. Ela foi almoçar algumas vezes em casa, e quando eu vi ela comer, eu pensei que ela estava brincando. Eu falei: olha, uma galinha come mais do que a irmã. O papo da galinha cabe mais comida. Ela come um pouquinho. Nós vamos almoçar às vezes, lá onde ela está passando os seus últimos dias de vida. Ela mesmo diz. E lá, o prato dela vem um pinguinho, uma coisinha. Eu fico, mas como é que a irmã vive assim? Como é que a irmã vive? E eu disse para ela, irmã Heide, há uns 3 anos atrás, ela me disse: pastor Otávio, eu creio que Deus está me chamando. Ela ficou enferma e toda semana ela me liga. Ela liga para os crentes, 90 e poucos anos, e se faltar num culto no domingo, ela fica triste. Ela só vem no domingo e nós precisamos buscar, outros vão buscá-la. E ela me disse: pastor, eu creio que Deus vai me chamar desta vez. De vez em quando ela fica doente. E eu disse para ela: não, irmã Heide, eu não acredito não. Porque enquanto a irmã está sendo útil para Deus, Deus não tem pressa de levar não. Você sabia disso? Quando a pessoa é útil para Deus. Agora, há muitas pessoas que são úteis para si mesmo. Útil para a família, útil para a sociedade. É uma bênção ser útil para a sociedade, mas é melhor ser útil para Deus. Para Deus. A irmã Heide esteve 23 anos aqui no Brasil. Foi missionária no Piauí, no tempo que tinha pau de arara, andava em cima de caminhão, poeira para todos os lados, e trabalhou aqui 23 anos. Voltou para a Suíça e há muitos anos ela trabalha. Creio que é uma das únicas membros da igreja que pega folhetos, papéis, distribui na casa onde ela está, que ela está numa casa de idosos, mas é igual um hotel de 5 estrelas lá. Se os irmãos vissem, não dá para acreditar que a Suíça tem um local daquele para os idosos. Olha, você entra lá, você vê quase igual hotel de 5 estrelas. E ela está lá, feliz. Então, ela é útil para Deus. É de oração. Mulher de oração. 90 e poucos anos orando. E quando ela não pode vir à igreja, ela diz: pastor, eu estou triste, porque domingo que vem eu não posso ir à igreja. Porque o que acontece é que quando ela tem um compromisso no sábado, que ela sai, às vezes vai almoçar na casa de pessoas que querem que ela vá almoçar junto, aí ela já avisa: no domingo eu não vou, porque eu não posso ter 2 compromissos no dia seguinte, um dia e no outro. O dia que eu tenho um compromisso, eu tenho que descansar um dia, e amém. Então, quem é útil para Deus, Deus não tem pressa. Por que isto? Porque está escrito, olha, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e Deus procura esses adoradores. Por isso que eu gosto de adorar a Deus, para ver se eu fico um pouco mais aqui na terra. Então, porque não são muitos adoradores, poucos adoradores. Então, Deus procura os adoradores. E aí, irmãos, a figueira secou. Olha, a figueira ouviu a voz de Jesus e secou. Eu tenho visto milagres. Eu não vou contar muitos milagres. Precisava de um culto, pastor, só para contar milagres. Mas eu vou contar um milagre que aconteceu aqui próximo aqui, porque no estado de São Paulo, né? Itaguajé, São Paulo, né? São Paulo ou Paraná? É Paraná ainda, né? Passamos lá perto de Itaguajé. Eu quero contar algo que aconteceu em Itaguajé. Quando eu era pastor, no 2º ano de pastorado, era pastor da 2ª igreja presbiteriana, na época, presbiteriana independente e renovada, em Londrina.
se converteu um rapaz chamado Silas Barros. O Silas Barros, ele chegou do exército, tirou o tempo no exército, e quando ele chegou, a sua mamãe, que era da nossa igreja, disse para mim: pastor Otávio, o meu filho chegou do exército e ele está fazendo aniversário, vai fazer aniversário tal dia. O senhor não queria marcar um trabalho lá, um culto, ou uma serenata com os jovens, para poder convidar para vir à igreja? Porque eu gostaria que ele ouvisse o evangelho. E aí nós marcamos uma visita, e no dia do aniversário do Silas, já faleceu há poucos anos. Aí pregamos a palavra, demos testemunho, falamos e cantamos parabéns, comemos o bolo, e no final eu convidei para ir à igreja. Eu falei: olha, Silas, você chegou do exército, não sei se você tem muitos amigos aqui, mas um local bom de você ter amigos é na igreja. Convidei. No domingo seguinte ele estava lá, e na hora do apelo ele aceitou Jesus como Salvador. E aleluia. Passados uns dias ele disse para mim: pastor Otávio, eu posso dar o dízimo dobrado? Pastor, já ouviu isso, pastor? Não? Eu ouvi. Eu posso dar o dízimo dobrado, pastor? Eu falei: pode, irmão. Você que dá. Você quer dar o dízimo dobrado, dá 20, 30, e é livre. Mas estranhei. Ele falou: pastor, eu quero dar 20%, mas não para a igreja, 10% para a igreja, e 10% eu quero ajuntar para nós fazermos um trabalho em Itaguajé, porque eu sou de lá, e lá não tem uma igreja evangélica, tem nada. Então eu gostaria que o pastor juntasse um grupo, quando eu tivesse dinheiro para pagar o petróleo, para pagar a gasolina, e nós fazemos um trabalho lá em Itaguajé. Eu falei: amém, irmão, glória a Deus, fica à vontade. Fica à vontade. Então ele começou a dar 10% para a igreja, o dízimo que ele sentiu de dar. Eu nem sabia que ele sabia que sabia de dízimo. Eu sabia, porque eu não falei de dízimo para ele. Foi Deus que tocou no coração dele. Passado uns tempos, ele disse: pastor, eu já tenho dinheiro, os 10% que eu estou separando, que não é do dízimo, para a igreja, que dá para pagar a gasolina de 5 carros para ir em Itaguajé. Falei: amém, então vamos marcar um trabalho lá. Marcamos, fizemos um trabalho na praça, foi uma bênção, porque ele tinha parentes lá em Itaguajé, trouxemos instrumentos e a caixa de som, fizemos uma festa, voltamos a segunda vez em Itaguajé, foi uma verdadeira bênção, culto na praça e libertação de vidas, e na terceira vez nós viemos. E quando chegamos em Itaguajé, porque lá próximo tem uma usina, uma barragem, estavam construindo, e ali faltava muitas vezes energia. E quando chegamos à tarde, alguém nos avisou: pastor Otávio, a energia acabou. E aqui, quando acaba a energia, ficam 3 dias sem, às vezes 3 dias, até mais, sem voltar. Eu falei: oh Jesus, e agora? Mais ou menos 5 ou 6 carros ali, várias pessoas, e nós com os instrumentos, com a caixa de som. E agora, pastor? E agora? Ir na praça a fazer culto sem som era muito difícil, apesar que poderíamos fazer. O que é que eu fiz? Parece que eu tinha mais fé do que hoje. Eu falei: agora é hora de colocar a fé em ação. A fé presta ou não presta? Se a fé não presta, eu vou jogar fora. Chamei, nós estávamos na casa de um dos parentes do Silas, e eu chamei alguns irmãos, não me lembro mais quanto. Entramos num quarto, e eu disse: Deus, o Senhor é o dono de tudo, e a energia é dono, o Senhor é dono, e o Senhor tem anjos, muitos anjos, e certamente tu tens um anjo que entende de energia. Eu não entendo. Manda um anjo trabalhar, porque nós precisamos. Porque eu não vim aqui brincar, eu vim aqui em nome de Jesus, e nós queremos energia aqui hoje. Irmão, não é fácil não. Hoje eu não sei se eu faria isso, não, acho que eu não faria mais não. Acho que eu dizia: vamos voltar, outra coisa. Mas naquela época, eu era pastor iniciante, e eu parece que acreditava mais, porque eu não via tanta coisa que hoje eu já vejo. Então oramos, e pela fé, eu falei: vamos colocar os instrumentos na praça, vamos instalar os instrumentos. Alguns falam: pastor, mas
Já falaram que a energia não vai. Eu falei, eu não quero saber o que os outros dizem. Eu quero saber o que o meu Deus pode fazer. Vamos lá. E colocamos os instrumentos. Instalamos os instrumentos e eu tremendo. Oh Deus, se o Senhor não me respondeu, vai ser uma decepção tremenda. Olha, vai ser uma vergonha. Vou ficar envergonhado aqui. Mas eu estou em nome de Jesus. Eu não quero saber o que aconteceu. Coloco um anjo em ação. Irmãos, antes de terminar de instalar todos os instrumentos, a energia voltou. E aleluia, glorificamos a Deus. Foi uma verdadeira bênção, fizemos um trabalho. Me lembro que apareceu um bêbado endemoniado. Oramos por ele e, olha, foi uma maravilha. Muita gente, Itaguajé quase inteiro veio lá para a praça. Foi uma multidão. E nós fizemos um culto abençoado. Louvamos a Deus. E quando terminou o culto, tinha um lanche lá para nós. Os irmãos tinham feito um lanche, tomamos o lanche. E quando saímos de Itaguajé, a noite já estava chegando. Pastor, Itaguajé está lá. Se tem incrédulo aqui, pergunte para os idosos de lá. Pergunte. Os carros saíram. A hora que o último carro da caravana de Londrina saiu, passou pela última casa, a energia apagou, acabou. Olhamos para trás, tudo escuro. E uns parentes do Silas depois falaram, é bom que vocês falem para os crentes virem sempre aqui, porque enquanto estava aqui, a energia estava com vocês. Vocês foram embora, a energia acabou. E demorou mais de 2 dias para a energia voltar. Este é Deus. Este é Deus. Então, irmãos, nós precisamos confiar que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Mas nós temos 2 frutos. Olha, o tempo meu está encerrando. 2 frutos apenas que eu creio que nós precisamos destacar nesta noite. Amor e perdão. Amor e perdão. Diga comigo, amor e perdão. Amor e perdão. Irmãos, como é difícil amar. Porque nós amamos a nós mesmos. Não é fácil amar o outro. E às vezes nós procuramos a quem amar. E Jesus contou uma parábola que destaca no Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano era um homem que estava de viagem, era um homem que tinha compromisso, não era pastor, não era missionário certamente, não era do povo de Israel, era o último homem que poderia revelar ou manifestar amor. Mas ele passou e viu um homem caído à beira do caminho. Antes dele passou o sacerdote. O sacerdote representa pastor, né? Passou lá, pastor Marcos, que decepção, né? Passou o sacerdote e passou de largo e viu o homem caído, mas passou de largo. E veio, diz a palavra, o são cristão da igreja. Quem sabe um diácono, né? O levita, o cantor responsável. Viu o homem caído na beira do caminho e passou de largo. Jesus contou isto. E depois veio um homem que não tinha muita ligação com a igreja, mas tinha ligação certamente com Deus. E agora viu, desceu do seu animal, colocou algo para aliviar a dor, vinho, óleo, passou, colocou o homem sobre a sua cavalgadura, levou na estalagem, cuidou dele e depois de 2 dias disse, olha, aqui tenho uma quantia em dinheiro, cuida dele e o que de mais gastar eu te pagarei quando voltar. Deixou lá algo para ajudar. Isto é amor. Amor não escolhe pessoas. Amor não escolhe se é de família, quem é. Amor ao próximo. Nós amamos muito, eu amo muito a minha esposa. É fácil amar a esposa, é fácil amar o marido, é fácil amar o pai, é fácil amar o filho, é fácil amar a família, mas amar pessoas que você não conhece. Mas Jesus amou-nos sem nós merecermos. Por isso devemos amar a todos. E o perdão? Oh, como eu tenho tido dificuldade com pessoas que não conseguem perdoar.
Nós temos tido problemas sérios. Há pouco tempo nós tivemos um problema com uma pessoa, ou com duas pessoas, e por final a pessoa falou: pastor, eu perdoo, mas ela lá e eu aqui. Eu perdoo, mas eu não quero contato não. Pastor, o choque foi muito. Eu falei: tá bom, então vamos fazer assim. Fale para Deus, para Jesus, e diga para Ele: olha, o Senhor me perdoa, mas como eu sou tão mal, o Senhor fica lá e eu aqui. Então, eu queria que Jesus perdoasse assim. Como é que você quer? E eu perguntei para a pessoa: você ora o Pai Nosso? Sim, pastor. Sim, eu oro. Eu conheço o Pai Nosso. Então vamos orar juntos. Perdoa nossas dívidas assim. Você está dando a receita para Deus. Perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E quando perdoamos, e eu disse para a pessoa: o perdão é igual um quadro negro. Você escreve no quadro, depois você passa o apagador, o quadro volta ao normal. Nem parece que foi escrito nada. Assim é perdão. Perdão é você liberar para a pessoa a amizade que você não tinha antes, voltar ao normal. Olha, acabou, pronto. Eu creio que no ouvido do diabo, se é que ele tem ouvido, a palavra que mais dói é a palavra perdão. Quando fala perdão, ele deve ficar arrepiado, se é que ele tem cabelo para ficar arrepiado. Mas nesta noite, você pode fazer esses três, ou começar a realizar esses dois frutos: amor e perdão, uma dupla, amor e perdão. E nós vamos orar. Eu creio, irmãos, que a oração da fé pode muito em seus efeitos, como diz a palavra. E eu tenho aprendido, irmãos, que parece que nós não confiamos na palavra, né? Nós confiamos na palavra de Deus? Não sei, irmãos, não sei. Frutos. Jesus procura fruto, Ele não satisfaz com folhas.